Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar um ponto, a gente vai iniciar, na verdade, uma tratativa de um ponto que é muito confuso sob o ponto de vista de gestão hospitalar, que são os leitos de UTI e UTI neonatal. Embora a palavra UTI, unidade de tratamento intensivo, seja um padrão, né, de ambiente hospitalar, existem muitas diferenças entre uma UTI neonatal e uma UTI, né, de adulto, né? Os insumos são tratados de maneira diferente, a rotatividade de material e medicamento é bem diferente, né? Enquanto numa UTI neonatal você tem doses muito pequenas de medicamento, mas você tem consumo muito grande de material, principalmente para proteção e controle de infecções numa criança que é extremamente vulnerável. E o número de leitos de UTI neonatal, devido ao custo dele, né, ele é sempre deterido no lugar do custo de uma UTI adulta, cujo custo é muito mais gerenciável. Você sabe que você tem uma massa de equipamentos e dados muito grande. E as UTIs neonatais geralmente são muito sazonais, né? Elas dependem muito de fatores como risco, exposição ao parto, né? Todos esses problemas que podem acontecer durante um nascimento de uma criança, seja um prematuro ou algum caso de de doença crônica mesmo que nasça com a criança, e ela requer cuidados específicos para isso. Então a gente pode observar que a maioria dos hospitais, principalmente os grandes, o número de leitos neonatais para eles é baixo, né? E o número de leitos de UTI adulta é alto, né? E a maioria das UTIs neonatais elas são fechadas, né, devido à insuportabilidade, principalmente nos hospitais filantrópicos, de manter esse custo num patamar aceitável. É muito difícil da gente colocar custo numa vida, né? Mas enquanto sociedade, enquanto a gente opera uma atenção à saúde, esses custos vão existir, né? Você não existe fórmula de saúde que não envolva custo, né? Seja de alguma forma ou de outra, sempre vai existir um custo associado àquilo ali. Pode ser uma versão muito mercantilista da saúde, né? Mas é algo que a gente tem que pensar enquanto processo, enquanto metodologia, enquanto gestão clínica, porque esse hospital pode quebrar se ele não fizer uma boa gestão de UTIs. E isso requer profissionais especializados, requer equipes bem treinadas, né? Você não vai simplesmente julgar qualquer auxiliar de enfermagem dentro de uma UTI que passou por um pronto-socorro, né? Você não vai julgar nenhum médico intensivista sem uma formação adequada, né? Você não joga qualquer profissional dentro de uma UTI, né? Por mais boa vontade que o profissional vai ter. Um neurologista, por exemplo, ele trabalha sob condições extremamente estressantes dentro de uma UTI, né? E o ambiente de UTI é um ambiente estressante, né? São máquinas, são acompanhamentos, são cuidados que muitas vezes você fica assim impressionado como que é uma dinâmica de uma UTI quando você visita uma, né? As UTIs neonatais muito mais, né? Porque elas têm um risco muito grande de fatores oriundos externos, né? A mãe pode pegar uma bactéria, essa bactéria pode ser super resistente, ela pode propagar na UTI com muita facilidade. Então, os sistemas de vigilância e controle internos, as famosas CCIHs, né, Comissões Internas de Infecção Hospitalar, elas precisam ser muito rígidas.
E a maioria dos hospitais, eles não estão efetivamente preparados para lidar com questões de CCIH de uma maneira séria e profissional. O ideal seria que tivesse um virologista, um biólogo especializado em bactérias e vírus dentro dali. Só que esses profissionais são caros. Você não encontra um profissional especializado em controle de infecção hospitalar no mercado facilmente. É um mercado muito específico. E isso acaba gerando uma hiperconcentração de UTIs nas capitais, né? Então elas acabam concentrando boa parte dos atendimentos do estado inteiro. Isso significa que todas as cidades deveriam ter UTI? Não, né? Mas os hospitais acima de 100 leitos, 150 leitos, eles deveriam ter uma estrutura de UTI, sim. São hospitais maiores. Os pequenos não tem como manter uma UTI, né? A gente sabe que isso é inviável, principalmente para os filantrópicos. Senão você vai drenar a sua receita toda em cima daqueles casos que vão ser atendidos ali no UTI. É muito complicado você equilibrar a conta de UTI dentro de um hospital filantrópico, né? A gente tem N maneiras de avaliar cenários de risco e a gente tem N metodologias para precificar e extrair um resultado de custo efetivo de manter uma UTI. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, os equipamentos são caros, a complexidade do serviço é maior, a jornada do profissional dentro de uma UTI ela é extremamente tensa, é extremamente pesada, tanto que dificilmente você vê enfermeiros ou médicos estenderem horas de plantão de UTI durante muito período porque não dá conta, entendeu? Você fica extenuado tanto mentalmente quanto fisicamente, porque é uma tensão o tempo todo. Você tem que estar lendo os sinais vitais, você tem que estar controlando o funcionamento dos equipamentos, você tem que ficar de olho nos alarmes. Se os alarmes disparam, tem sentido, né? Só são avisos informativos, né? Você consegue controlar o nível de ruído dentro do UTI para evitar o estresse. Você tem todas essas considerações para serem feitas quando você elabora um plano de UTI para aquela instituição. Algumas instituições sobrevivem bem com o manejo correto da UTI. Outras instituições quebram quando elas colocam um leito de UTI e a demanda ela é pequena. Tipo assim, eu coloquei uma UTI de 10 leitos, não tem uma estrutura para 10 leitos, e eu tô tendo uma média de permanência de 3 dias de UTI. Então aquilo ali acaba inviabilizando a sustentação de você ter que fechar leitos de UTI, né? Essa questão ela tem que ser muito bem analisada, ela tem que ser muito bem condicionada a sua operação. Não adianta você falar que seu hospital tem recursos suficientes para aquilo ali, mas a maior parte de um custo do hospital, além dos outros custos normais, como energia, água, o custo de uma UTI pesa muito na manutenção de hospital. E quanto maior o hospital, maior o nível de especialidades que ele atende, maior é a complexidade da sua UTI. Hospitais que são chamados de grande porte, eles tratam suas UTIs como variantes móveis. Eles precisam de uma taxa de ocupação para aquilo ali para se justificar. E é muito complicado, né? Nos modelos de remuneração que a gente tem, seja do governo federal, seja dos planos de saúde, eles são muito distintos. Você fazer, por exemplo, um pacote de UTI, como que você faz isso? Um pacote de UTI neonatal, como é que você prevê custos para determinadas patologias? Você precisa de uma base histórica muito grande,
muito robusta para você realmente ver a viabilidade daquele processo, daquele negócio. Não é uma fórmula simples, né? A gente tem N fatores e o problema é que a gente não estuda muito isso, né? No Brasil a gente ainda não leva tão a sério os custos de UTI, todo mundo só reclama, mas pouca gente para pensar nos processos envolvidos no uma UTI e por que que são tão complexos e por que tanta judicialização no tratamento da UTI. É uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. São reflexões. Eu acho que a gente está mais que aberto ao cenário de discutir isso. A gente está passando uma hora, na verdade, de discutir isso. E eu desejo uma excelente quinta-feira para vocês. Tenham todos um restinho de semana. A gente vai trocando ideia pelo canal, como sempre. É uma honra falar com vocês. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe se você gostou do conteúdo. Comente, é muito importante para a gente no engajamento, né? Importante para mim, porque eu faço tudo. Menos editar vídeo, não tenho saco para editar vídeo. Então me perdoem essas falhas, às vezes esses gags que tem. Mas é necessário a gente discutir isso, sim, e a gente precisa discutir. E não passarão.